Mateus, abra lá. Mateus, capítulo... Vai lá comigo. 28. Versículos 18 até o versículo 20. Hoje nós começamos uma série de mensagens, já falamos sobre isso pela manhã, falaremos agora sobre discípulo. A palavra do Senhor nos diz que basta ao discípulo ser como o seu mestre. Está lá em Mateus 10, 25. E nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus. Amém? Não somos chamados para sermos apenas membros de uma igreja. É pouco demais. Não somos chamados para sermos apenas pessoas que se simpatizam com a mensagem da palavra de Deus. Isso também é pouco demais. Não somos chamados para sermos pessoas que uma vez por semana, 2 ou 3, se reúnem para estudar este livro que consideramos sagrado. Isto também é pouco demais. Cristo veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação e Ele fez daqueles que salvou discípulos. Amém? Pessoas que cada dia mais se parecem com Jesus. Pessoas que cada dia mais pensam segundo a mente de Cristo, segundo a mente do Espírito Santo que nos foi dado. Pessoas que não fazem os seus planos sem levarem em consideração a vontade de seu Senhor. Nós somos discípulos de Jesus. E eu creio que os discípulos vão para o céu. A Bíblia não me dá respaldo para dizer que simpatizante vai para o céu. Mas eu gosto tanto de Jesus, Jesus é tão bonitinho. Você não vai para o céu por conta disso. Eu gosto tanto da igreja, eu vou aos cultos, eu participo dos cultos, dou até o dízimo. Você também não vai para o céu por conta disso. Mas eu sou uma pessoa boa, eu até sigo alguns mandamentos que estão na Bíblia. Você também não vai para o céu por conta disso. Você vai para o céu porque você foi salvo pela graça do Senhor, foi salvo por Jesus, o sangue de Cristo te purifica de todo pecado, e Ele te fez uma nova criatura. E essa nova criatura é discípulo de Cristo. Amém? Segue as pegadas do Mestre de Nazaré. É por isso que a gente vai para o céu, porque Ele nos salvou. Agora entenda, aquele que é salvo, foi salvo para ser um discípulo de Jesus. E nós somos chamados para isso, irmãos. E esse texto aqui é maravilhoso. Ele diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, a Tua palavra está aberta. Estamos começando aqui uma nova série de mensagens sobre ser discípulo de Cristo, sobre fazermos discípulos de Cristo.
Fala ao nosso coração, pelo Teu Santo Espírito. Ministra-nos nessa noite, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. E que nós saiamos daqui, ao terminar deste culto, com a certeza de que um recado do céu veio para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. E esteve com eles. E os ensinou muitas coisas. A palavra do Senhor nos diz que, pelo menos por 40 dias, depois de ressuscitado, Jesus investiu na vida dos seus discípulos. Jesus os ensinou acerca do reino de Deus. Jesus falou com eles acerca da vida que agora eles viveriam para a glória de Jesus. Jesus lhes ensinou muita coisa. O interessante é que nós não temos o registro desses 40 dias. Não temos. Mas temos a absoluta certeza e a firme convicção de que as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, as cartas do Novo Testamento, o livro de Apocalipse, são ensinos que abrangem com profundidade tudo aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos durante esses 40 dias de imersão com eles após ressuscitado dentre os mortos. E esse tempo de Jesus com os seus discípulos, ele se fecha com Jesus lhes apresentando a missão que eles teriam para toda a vida. Se fecha com Jesus momentos antes de subir aos céus, antes de subir para estar à direita do Pai, de onde aguardamos o seu retorno glorioso. Jesus apresenta aos seus discípulos aquilo que nós chamamos de grande comissão, que infelizmente na vida de muitas igrejas, e que isso não aconteça conosco, é melhor chamado de grande omissão. Porque, infelizmente, muitos se esquecem da grande comissão. Muitos colocam em segundo ou terceiro plano a grande comissão. Muitos colocam para momentos futuros da vida aquilo que deve ser vivido no agora, no hoje, e com Jesus e para a glória de Jesus. E a grande comissão, ela foi para a igreja de ontem, ela é para a igreja de hoje, e ela continuará sendo para a igreja de amanhã. E a grande comissão está aqui no texto que nós acabamos de ler. E essa grande comissão, ela é entregue, ela é dada para os discípulos de Jesus. Para a gente perfeita, de jeito nenhum. Para a gente que já chegou lá, de jeito nenhum. Para a gente que não tem lutas, não tem problemas, não tem dificuldades, de jeito nenhum. Mas para a gente que já se entende, mesmo com a sua imperfeição, mesmo não tendo chegado lá, o que só vai acontecer no dia de Cristo, quando seremos perfeitos, mesmo não sendo dotada de perfeição, gente que sabe que é de Jesus, gente que sabe que foi feito
templo do Espírito Santo de Deus. Gente que sabe que pela graça foi salvo, o seu nome está escrito no livro da vida, e que quando seus olhos se fecharem aqui, eles se abrirão na glória com o Senhor. Gente que sabe que foi salvo por Cristo, crucificado e ressuscitado dentre os mortos. Gente que não é perfeita, mas tem sido aperfeiçoada. Gente que tem luta, mas tem visto a sua força sendo suprida pelo Senhor. Gente que tem problemas, mas busca a solução em Deus, naquele que tudo pode. Para Ele nada é impossível. Gente assim se encaixa neste perfil de discípulo de Cristo, porque sabe que é um pecador que foi salvo pela graça de Deus. E é para estes que Jesus entrega a grande comissão. É para gente assim que Jesus dá a oportunidade de serem discípulos dele. É interessante, irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, você poderia abrir lá comigo? É interessante que não há como um discípulo de Cristo se apoiar em qualquer tipo de soberba, presunção, vaidade, prepotência. Não tem jeito. E eu vou te mostrar por quê. 1 Coríntios, capítulo 1. Olha só o que diz. Versículo 26 em diante. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Vocação é o chamado para ser discípulo de Jesus. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O que o texto está dizendo? Que ser discípulo de Cristo só é possível por causa da graça de Cristo. Que ser um seguidor de Jesus de Nazaré não é algo que nós conquistamos com a força do nosso braço, mas é algo que nos foi dado gratuitamente. Que tremendo! Que Jesus não escolhe, e por favor, que não haja vaidade no seu coração, se houver, que seja quebrada nessa noite. Ele não escolhe os melhores. Ele escolhe os piores. Ai, magoou, pastor. Que bom. Quer ver um outro texto que fala sobre isso? Deixa eu só lembrar onde está. Lucas 14. O Lucas 14 é mais pesado ainda. A partir do versículo 15. Lucas 14, a partir do versículo 15. Ora,
Ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Ele, porém, Jesus, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, ou seja, dar desculpas para não ir. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por excusado. Quem que compra um campo sem ver, irmãos? É desculpa esfarrapada. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. Quem que compra 5 juntas de bois sem ver antes, sem experimentar? Outra desculpa esfarrapada. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Aqui a gente até entende porque a mulher manda. É o único que dá uma justificativa melhorzinha. Como que é a frase? Vou ver se quero ir, né? Vou ver com a minha esposa se eu quero ir. Voltando, o servo tudo contou ao seu senhor. Então, indo, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. O que o texto está dizendo? Que aqueles que Deus pegou estavam nas vielas. Estavam, vou usar uma palavra mais forte, na sarjeta. Estavam nos buracos. E Ele salvou pela sua graça e pela sua misericórdia. Então, para ser discípulo de Jesus, é graça, irmãos. É misericórdia. É o poder de Deus operando na nossa vida. Amém? Vamos para o texto lá de Mateus, capítulo 28. Alguns ensinamentos para nós. Primeiro, Jesus aqui declara: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que Jesus está dizendo? Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou o Senhor. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Queridos, quando Jesus se coloca aqui diante dos seus discípulos, e ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e também na terra, ele está dizendo: eu sou o Senhor sobre todas as coisas. E quando nós cremos nisso, nós nos tornamos automaticamente discípulos de Jesus. Ainda sabemos pouco, ainda engatinhamos na fé, ainda não compreendemos muita coisa, não entendemos muita coisa, mas já nos tornamos discípulos de Cristo a partir do momento que cremos que Jesus Cristo é o Senhor. E a gente sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. É pela pregação da palavra de Cristo
que a fé chega dentro do nosso coração e inaugura uma nova vida, agora em Cristo, para todo aquele que por Ele foi alcançado. Então, guarde isso. Quando cremos em Jesus Cristo, já nos tornamos discípulos. Tem discípulo que está começando a caminhada. Tem discípulo que já andou uma boa parte da caminhada. Tem discípulo que já está como Paulo. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. E louvado seja o Senhor por isso. Que nós possamos chegar lá. Amém? Mas você já é discípulo a partir do momento que você crê. Mas preste atenção num detalhe. Como discípulo, você é chamado para fazer discípulos. O texto aqui diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Que coisa maravilhosa. Eu creio, Jesus. Eu confesso com a minha boca que tu és o Senhor. Pá! Virou discípulo. O Espírito Santo habita em você. Seu nome está escrito no livro da vida. Você vai direto para o céu quando você morrer. E enquanto não morre, você está caminhando para lá. Bendito seja o nome do nosso Deus. Mas o texto não para aí. Logo depois que Jesus diz que Ele é o Senhor, Ele coloca uma ordem. Ele apresenta um imperativo. O que é que Ele diz? O que está aí na sua Bíblia, como está na minha? Olha aí. Como que está, irmãos? Mateus 28. Olha aí. O que está escrito aí? Ide e fazei discípulos de todas as nações. Preste atenção. Quando nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor, a gente se torna discípulo. Quando a gente o obedece como o Senhor que Ele é, a gente faz discípulos. Isso chama a minha atenção para o fato de que tem muito discípulo desobediente. Tem um momento que Jesus fala com os fariseus, Ele diz assim para eles: vocês dizem Senhor, Senhor, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. E quando é que o nosso coração está longe de Jesus? Quando nós o temos como Senhor. Nós cremos que Ele é o Senhor. Nós cremos que Ele criou os céus, a terra e tudo que neles, tudo que no mundo existe. Ele criou o universo, Ele criou as galáxias, Ele criou todas as coisas e Ele sustenta todas as coisas com o seu poder. A gente crê nisso. A gente sabe disso. Que toda autoridade foi dada a Ele no céu e na terra, que Ele morreu e que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Ele está vivo e Ele vai voltar. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, e glória a Deus por isso. Mas se nós não obedecemos, irmãos, a gente está honrando ao Senhor com os lábios, mas o nosso coração está longe dele. A gente está dizendo Senhor, Senhor, mas o nosso coração está frio. Porque nós somos chamados para sermos discípulos daquele que é Senhor. E o discípulo segue as pegadas do mestre. O discípulo é servo. O discípulo não tem vontade própria. O discípulo vive para agradar aquele que o chamou.
para agradar o seu mestre. E aqui, Jesus diz aos seus discípulos: ide e fazei discípulos de todas as nações. O pastor, eu não estou fazendo discípulo nem dentro de casa. Olha como a gente está. Que dirá em outras nações, pastor? Pastor, eu não estou fazendo discípulo no meu trabalho. Que dirá em outras nações, pastor? Pastor, eu não estou fazendo discípulo na minha escola. Que dirá em outras nações, pastor? Pastor, eu não estou fazendo discípulo na igreja. Eu sou parte da igreja, eu não discipulo ninguém. Eu não tenho influência cristã de Deus sobre a vida de ninguém. Eu não ensino ninguém. Que dirá em todas as nações? Preste atenção numa coisa. Pela manhã eu disse isso, é importante. De uma maneira sorrateira, um pensamento equivocado tomou o coração da igreja. Porque o texto aqui diz: ide fazei discípulos. Depois vem de todas as nações. Mas nós, de alguma forma, a gente pegou isso e entrou aqui dentro da nossa cabeça que esse negócio de fazer discípulo é só para quem foi para longe. É só para quem é missionário em outra nação. É só para quem é missionário de carreira, num lugar distante e de preferência pobre. Mas preste atenção. Todas as nações aqui, a ideia é gente de toda tribo, povo, raça, língua, são etnias. E preste atenção, onde você está, tem gente. Então você pode fazer discípulos ali. Onde você vive, tem gente. Então você pode ser obediente ao seu Senhor e fazer discípulos ali. E não são discípulos nossos, meus ou teus. São discípulos de Cristo Jesus. Se somos discípulos, a maior marca, a maior característica dessa verdade, isso deve nos assustar, é que nós produzimos discípulos. Não há esterilidade na vida de um discípulo de Cristo. O discípulo produz discípulos. E aí, para você pensar contigo, onde estão os seus discípulos? Onde estão os nossos discípulos? Onde estão aqueles que nós temos influenciado? Onde estão aqueles que nós temos ensinado a guardar tudo que o Senhor nos ordenou? Onde eles estão? Pastor, estão aqui, louvado seja Deus. Pastor, estão lá, estou acompanhando, louvado seja Deus. Pastor, eles estão dentro da minha casa, eles estão na minha escola, eles estão no meu trabalho, eles estão no meu círculo de amigos, eles estão em todo lugar onde eu vou. Louvado seja o Senhor. Mas eu sei que essa não é a realidade de muitos. Por quê? Porque a gente resolveu ter um Senhor, mas a gente tem esquecido de obedecê-lo. De obedecê-lo. Pastor, esse negócio de fazer discípulo é para o senhor que fez teologia. Para. É para mim também. Mas não é só para mim, não. Pastor, esse negócio de fazer discípulo é para missionário mesmo. Gente que é missionário de carreira. Vive para isso. Para. Irmãos, tem tanta armadilha aqui em cima. Está vendo? Quem está de pé, cuide para que não caia. Quase que eu fui. Pastor, fazer discípulo é coisa para os presbíteros aí. Também.
E até aproveito, pastor que não faz discípulo, presbítero que não faz discípulo, tem que repensar o chamado. Tem que ser exemplo. Diácono que não faz discípulo tem que repensar o chamado. Igreja que não faz discípulos tem que repensar o seu chamado. Porque é tão claro, irmãos. Está na sua Bíblia como está na minha? Tá, não está? Somos discípulos como quando cremos que Ele é o Senhor. Inaugura-se então essa caminhada de discípulo. Mas o discípulo, quase que automaticamente, ele é capacitado para gerar novos discípulos para Jesus. Às vezes a igreja se ilude, né? A gente fica assim, Senhor, manda a gente para a igreja. Jesus está assim, vai buscar. Ô Jesus, faz os crentes da igreja amadurecer. Deixa eu usar a sua vida para isso. Deixa eu te usar para que as pessoas aprendam de Jesus, cresçam com Jesus, amadureçam na fé. Amém, irmãos? E deixa eu falar mais uma coisa aqui. O texto vai dizer assim: fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, como que é? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui tem algo que é maravilhoso, que a gente não pode esquecer. Por que a gente tem que ensinar as pessoas a guardar tudo que o Senhor tem nos ordenado? Abra sua Bíblia em João 14, versículo 21. Olha só o que diz aí. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Por que a gente se torna discípulos? E a gente é chamado para fazer discípulos de Cristo? E a gente tem que fazer discípulos de Cristo ensinando as pessoas a guardarem os mandamentos de Cristo. Porque fazer discípulo não é só transferir conhecimento, irmãos. Se fosse isso, seria fácil demais. A gente faria discípulo pelo Instagram. A gente manda o catecismo, a pessoa lê o catecismo e vira discípulo de Jesus. Se fosse assim, seria fácil, mas não é assim. Fazer discípulo é inserir o outro num relacionamento de amor com Cristo. Porque aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. É ensinar as pessoas a amarem a Cristo. O melhor discipulador é aquele que ama. Não é aquele que mais conhece. É aquele que mais ama. Porque a pessoa vai olhar para a sua vida e falar: eu quero amar Jesus como Ele ama. Eu quero amar Jesus como ela ama. E aí vai te perguntar como que faz. Aí você vai responder: guarda os mandamentos dele dentro do seu coração. E o amor por ele vai crescer cada dia mais. Irmãos, nós não estamos aqui de férias. Nós não estamos aqui de passeio. Nós vivemos aqui no Ocidente uma realidade muito diferente da igreja perseguida ao redor do mundo.
E essa realidade de paz e tranquilidade, ela nos faz esquecer um pouco da missão. E a minha oração não é que venha perseguição, não. Mas é para que a gente aprenda a viver em missão, mesmo nesse ambiente de paz, que a gente desfruta. Porque senão, irmãos, Deus tem que dar uma beliscada para a gente funcionar. Lembra da igreja lá em Atos? A igreja primitiva começou a ficar em Jerusalém. A coisa começou a dar aquela acomodada. E simpatia do povo, e tudo bonito, tudo legal, e milagres, sinais e prodígios, e contando com a simpatia de todo mundo, e muita gente chegando na igreja, e pá, e pá, e pá. Eu imagino que Jesus olhou lá do céu e falou: cadê toda a Judéia? Será que eles esqueceram que o poder que eles receberam, mas recebereis poder, Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu imagino que Jesus olhou e falou: ué, mas cadê o Samaria? Cadê a Judéia? Cadê Samaria? E os confins da terra? Acho que eles esqueceram. Aí sabe o que desencadeou contra a igreja, mas ao mesmo tempo a favor dela? Uma terrível perseguição. É ali, nesse contexto, que o primeiro mártir da igreja, Estevão, é morto. E aí a igreja se espalha e começa a chegar em Samaria e começa a ir em direção aos confins da terra. Irmãos, que a gente não precisa de um beliscão para a gente acordar. Que o nosso chamado é para inserir pessoas num relacionamento de amor com Deus, por meio de Jesus Cristo. Esse mundo está cheio de gente, irmãos, que não conhece o que é ser amado por Jesus e o que é amar a Jesus. E a Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E o nosso chamado é contar acerca desse amor para as pessoas. É permitir que elas olhem nos nossos olhos e vejam, tem um brilho especial ali. E esse brilho é o brilho de alguém que ama Jesus, porque sabe que Ele o ama. O fruto do Espírito é, antes de tudo, amor. E a gente precisa, irmãos, ter esse amor no coração e o desejo de levar pessoas aos pés de Jesus. Não tem nada errado, irmãos, em ganhar dinheiro. A obra de Deus é muito abençoada com os recursos que os irmãos entregam nos dízimos, nas ofertas. E se tem para entregar porque trabalham e têm sido abençoados. E louvado seja Deus. Isso é culto ao Senhor também. Nada de errado em, puxa, eu quero comprar um carro melhor. Louvado seja Deus, nada de errado. Tudo certo. Se quiser um carro assim mais, procura a Rosângela depois, ela vende um para você. Só que lá é mais caro, irmãos. Puxa, eu quero uma casa, eu quero minha casa própria. Meu irmão, tudo certo também, legítimo. Você batalhar para ter a sua casa própria, legal. Puxa, eu almejo isso, aquilo, eu sonho coisas para os meus filhos, eu quero fazer uma viagem boa, nada errado. Viaje. Alguns dias atrás eu disse, quem não gosta de viajar, procura um psiquiatra. Você tem problema. Porque viajar é bom, viajar faz bem. E os homens aqui, para de viajar para a casa da mãe. Sua mulher já não aguenta mais. Viaja para outro lugar. E fica para quem servir. Tudo isso está legal, irmãos. Sabe qual é o problema? Preste atenção. É que nós, como discípulos de Jesus, que creem que Ele é o Senhor, nós que temos a missão de fazer discípulos dEle,
E isso é gente de todo lugar, de perto, de longe, do outro lado do muro, do outro lado do oceano. Nós que somos chamados para inserir pessoas nesse relacionamento de amor com Deus, amor que só cresce na medida que a palavra de Cristo vai tomando o coração dessas pessoas, nós nos ocuparmos mais com todas essas coisas que eu mencionei e deixar a sobra para a missão que nos foi dada. Aí que está o problema, irmãos. Vou comprar um carro. Meu irmão, você tem que entender que o vendedor do carro pode ser uma pessoa que ainda não conhece a Cristo e que pode conhecê-lo através de você. E pode ser um discípulo, alguém que você vai caminhar perto e vai ajudar a entrar nesse relacionamento de amor com Cristo. Pastor, estou comprando a minha casa. De quem você está comprando a sua casa? Pode ser alguém que ainda não conhece a Cristo, mas você vai pregar o Evangelho para essa pessoa. E você vai fazer dele um discípulo de Cristo. E vai ajudá-lo na caminhada com Cristo. As pessoas com quem eu faço um curso, uma pós-graduação, podem ser pessoas que não conhecem a Cristo, mas você vai fazer a diferença ali no meio delas, e vai ganhá-las para Jesus, e vai fazer delas discípulos de Cristo. Numa viagem, nós temos um testemunho bacana aqui. Está aqui o Arthur. Arthur e Catarina fizeram uma viagem uma vez para a praia. E lá na praia eles conheceram Donizete e a Gláucia. E lá na praia sentou, abriu o guarda-sol aqui. Começaram a conversar. O Donizete já estava assim, interessado em saber mais de Jesus. Arthur e Catarina começaram a falar de Jesus para ele. Arthur e Catarina iam embora naquela tarde. O Donizete falou assim: não, vocês vão jantar com a gente. Segurou eles para jantar, para saber mais a respeito de Jesus. Donizete hoje é presbítero da igreja lá em Mogi Guaçu. Se converteu lá na praia. Numa viagem, irmão, numa viagem. O Espírito Santo pode usar. Amém, irmãos? Usa qualquer um, usa eu, usa o Arthur, usa a Catarina, usa você. Então a gente tem que entender isso. Espera aí, tudo é muito bom, mas nada é tão maravilhoso como levar alguém aos pés de Cristo. Se essa não for a conta para você, meu irmão, se você não entender desse jeito, perdão no que eu vou lhe dizer. Perdão nada. Toma aí o que eu vou te dizer. Talvez você ainda não entendeu o que é ser um discípulo de Jesus. Talvez você ainda não entendeu isso. Você pode já ter entendido o que é frequentar uma igreja, o que é fazer algumas coisas que a igreja faz, mas você ainda não entendeu o que é ser um discípulo de Jesus. Porque não há alegria maior para um discípulo de Cristo do que ver alguém perdido sendo achado, morto revivendo, que está nas trevas sendo trazido para a luz. E a gente não faz isso sozinho, irmãos. O texto termina dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quem que está com os fazedores de discípulos todos os dias? Jesus. E há quem diga, e eu concordo, que em nenhuma outra atividade, nenhuma outra, meu irmão, nenhuma, desfrutamos tanto da presença de Jesus, do que quando estamos envolvidos na missão de fazer discípulos para Ele. Porque é nisso que Ele está envolvido, irmãos. Às vezes a gente quer Jesus envolvido no nosso trabalho. Começa a fazer discípulo lá. Você vai ver Jesus, abraçando.
Às vezes a gente quer Jesus envolvido nos nossos estudos. Começa a fazer discípulo lá na faculdade. Começa a fazer discípulo lá onde você estuda, na sua escola. Você vai ver Jesus envolvendo tudo. Às vezes a gente quer Jesus envolvido na nossa casa. Começa a fazer discípulo dentro da sua casa, dentro da sua família. Você vai ver Jesus presente. Você vai ter uma percepção clara do quanto Ele está junto todos os dias. Amém, irmãos? A gente tem que entender isso como igreja. Toda igreja tem o potencial de dobrar. Vou repetir. Toda igreja tem o potencial de dobrar. Se a nossa igreja dobrar nesse encontro da noite hoje, para a semana que vem já vai faltar cadeira. Mas sabe como que a igreja dobra, irmãos? Ou triplica? O 4 eu já não sei falar. Como que é? Hã? Isso aí, quadriplica. Sabe como que é? Cada irmãozinho fazendo mais um discípulo. Que vai fazer mais um discípulo. Que vai fazer mais um discípulo. Estou aqui há 8 anos. Essa não é a nossa realidade ainda. Que ela chegue em nome de Jesus. Você tem que pedir para Deus, Deus, eu quero estar do lado, sentado no culto, do lado de alguém que eu ganhei para Jesus. Peça isso para Deus. Agora, não só peça. Faça a sua parte. Seja obediente, porque Ele quer te usar. Ele quer te usar. Teve um pastor pregando aqui para nós, já quero chamar o Ministério de Louvor. Para cá, podem vir, irmãos. Teve um pastor pregando aqui para nós, Norberto Santandré. Pastor que eu gosto muito, ele é um evangelista. Alguns anos atrás, ele pregou no aniversário da igreja. Depois ele voltou para falar para os casais. Mas certa vez, nem sei se foi aqui, eu ouvi contar a história de um menino. Esse menino, ele era especial. Ele tinha síndrome de Down. E era um menino muito querido pela igreja. Esse menino não perdia culto. Esse menino estava presente em tudo. E esse menino era cheio de Deus. Cheio de Deus. E foi aniversário da igreja, e a igreja era numa cidade pequena. Então, quando tem aniversário em igreja, cidade pequena, chama o prefeito, chama o médico mais famoso da cidade, chama todo mundo, né, os vereadores. Não que a gente não possa chamar também, né? Melhor não. Até porque não vem. Mas, e teve lá, e foi um doutor, um médico famosíssimo, ateu, participar daquele culto. Sentou-se no primeiro banco, participou do culto, e o culto era no sábado e no domingo. Aniversário da igreja. E o pastor pregou. Acabou o culto. Agora entrou a música, agora fica bonita a história. Acabou o culto. O pastor se aproximou dos convidados, chegou para esse médico e disse, volte amanhã. E esse doutor, médico, famoso na cidade, disse, ô pastor, te considero muito, mas amanhã eu não vou voltar. Eu não creio, pastor, eu sou ateu. Eu vim porque o senhor convidou, mas eu não creio. O pastor abraçou ele e falou que um dia você possa crer. E aquele médico foi embora. No outro dia, culto da manhã, quem que está no primeiro banco da igreja? O doutorzão, que falou que não vinha porque era ateu. Chegou primeiro que todo mundo.
Chegou até antes do pastor, sentado lá no primeiro banco da igreja. O pastor já assustou, falou: será que foi a minha pregação? Acho que eu preguei tão bem, que eu acho que a minha pregação ficou a noite toda na mente dele. E Deus me usou e trouxe ele. Olha só que coisa boa. Já começou a se vangloriar. Aí teve o culto normalmente, depois do culto. Durante o culto, apelo. Quem que aceita o apelo? O doutor vem na frente, se ajoelha, chora. Pá, entregou sua vida para Jesus. O pastor voltou a pensar: a pregação de ontem foi boa, a de hoje, melhor ainda. Depois que acabou o culto, ele se aproximou daquele homem quebrantado, com os olhos molhados, salvo por Jesus, e disse: ué, o que aconteceu? Você falou que não ia voltar, você voltou. E outra, pelo jeito está convertido. E aquele médico disse, aquele doutor disse: então, pastor, ontem à noite eu saí daqui. Eu estava indo para o meu carro. Eu entrei na minha caminhonete, bati a porta. Quando eu bati a porta, veio alguém e bateu na porta, na janela da caminhonete. Eu abaixei o vidro e era aquele menino ali, um menino especial. E aquele menino olhou para mim e disse com um sorriso no rosto: volta amanhã, vou estar te esperando aqui. E eu disse para ele a mesma coisa que eu disse para o senhor. Eu disse: eu sou ateu, não vou voltar não, vim só hoje. Tchau para você. E eu já estava ligando a caminhonete, aquele menino bateu no vidro de novo. E a hora que eu abaixei o vidro, ele disse: olha, Jesus ama você, mas se você não se render a Jesus, você vai morrer e você vai para o inferno. Pastor, eu fechei o vidro, eu fui para casa, e eu estou a noite toda em claro, pastor. Porque aquele menino me disse que se eu morrer sem Jesus, eu vou para o inferno, pastor. E nessa madrugada Jesus alcançou meu coração. Eu peguei uma Bíblia lá em casa, eu li, eu reli, e eu estou aqui para me render a Jesus. Eu fiz isso nessa manhã. Deus não usou o pastor, meu irmão. Deus usou aquele menino especial. Não há quem Jesus não possa usar para levar alguém aos pés dele. Amém, irmãos? E a gente tem que entender isso o quanto antes. Senão a gente fica se envolvendo com um monte de coisa dessa vida, com letra minúscula. E a gente não se envolve com as coisas da vida, com letra maiúscula, que é Cristo Jesus. A gente é sal da terra, a gente é luz do mundo, meu irmão. Você tem que acordar todo dia e perguntar: Jesus, quem o Senhor vai colocar no meu caminho hoje, para eu te apresentar? Porque eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que Ele está com a gente todo dia? Para que a gente o apresente às pessoas. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar uma pessoa que a gente admira. Pensa aí. Hoje teve o tênis, quem ganhou? O Alcaraz. Vamos supor, o Alcaraz te achou na internet, falou: quero ser seu amigo. Mandou lá uma mensagem para você. Quem é que gosta de tênis? Ué, irmão, tem que mudar o exemplo. Ninguém gosta de tênis, estou usando um exemplo fora de contexto. Mas o cara que ganhou lá o US Open, jovem, tem 22 anos. Vamos supor, ele ficou seu amigo, ele vem te visitar, ele fala assim: vou ficar uma semana na sua casa. Uma semana na sua casa. Eu te pergunto, você ia trancar o cara lá e ficar dentro da sua casa? Você ia sair apresentando o cara para todo mundo. Aqui o Alcaraz, meu amigo. O cara é campeão
está em primeiro lugar no ranking do tênis mundial. E ele é meu amigo. Quer conhecer ele também? Aqui, ó. Meu amigo. Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Vamos fazer viralizar isso aí, ele vai ficar amigo da gente. Irmãos, presta atenção. Quem é Alcaraz? É assim que fala o nome dele mesmo? Quem é ele perto de Jesus, meu irmão? Quem é qualquer pessoa perto de Jesus? E a gente tem Jesus com a gente todo dia. Mas nos falta a paixão de apresentá-lo aos outros. A gente tem que apresentar Jesus para as pessoas, irmãos. A gente tem que apresentar o nosso Senhor. A gente tem que inserir pessoas nesse relacionamento de amor com Ele. A gente tem que ser obediente à ordem. Não é opção, não é uma ideia, é uma ordem. Fazei discípulos de todas as nações. E todas as nações é o mundo todo. Mas você não está em Marte, meu irmão. Você está aqui. E onde você está tem gente. E onde tem gente, tem um verdadeiro campo missionário para nós. O que a gente precisa é apresentar Jesus para as pessoas. E às vezes, como um menino lá, deixando claro, meu irmão, não perde essa oportunidade não. Porque o Senhor pode te chamar a qualquer momento. E quem não tem Jesus, meu irmão, não tem outro lugar. Não tem purgatório, não. É inferno direto. Mas quem tem Jesus é o céu. Para toda a eternidade. Amém?